Ramon, você me tocou, viu, Ramon? Obrigado. Você me tocou. Eu acho muito bonita a palavra. E a palavra misericórdia é de fato chave. A gente tem que ter mesmo e ela faz bem no coração da gente, sem sombra de dúvida. Eu gostaria, por exemplo, de fazer com que você saísse daqui com uma esperança enorme de que um dia você vai poder levar seus filhos para a igreja e que eles, de fato, se empolguem outra vez para a igreja. Mas o meu mestre aqui, há uns 20 e poucos anos, acho que há uns 30 mais ou menos, ele escreveu um texto muito bonito. E eu não sei se ele se lembra dessa análise dele, mas ele dizia que era sabedoria nossa começar o nosso discurso religioso de evangelização com Jesus Cristo, não com a instituição. E ele dizia que era a nossa chave, de fato, era Jesus Cristo, não a instituição. Padre Comblan, querido, saudoso, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na Paraíba, lá ele é Padre José, ele dizia sempre, brincando, né, com aquela ironia dele, para provocar a gente, ele dizia assim: enquanto a Igreja Católica anuncia-se a si mesmo, os evangélicos anunciam Jesus. Ele falava mais para provocar a gente. Quem conheceu o Padre Comblan sabe disso. Ele falava para provocar bastante a gente. Eu herdei um pouco dele, porque eu fiquei muito próximo dele. E digo isso com alegria. Então, eu digo assim, talvez com seus filhos, empolgá-los com Jesus Cristo. Empolgá-los com Jesus Cristo. Não para fazer Jesus Cristo sim, igreja não. Mas começar com Jesus Cristo. Uma vez empolgado, né, empolgados com Jesus Cristo, quem sabe daí a gente diz assim, olha, tem um outro bando de doidos aí, empolgados com Jesus Cristo também, e daí eles possam, de fato, voltar para a igreja, estar na igreja, se sentir igreja e ser igreja. Né? Então eu vejo que é por aí, eu acho que é Jesus Cristo o caminho. Jesus Cristo o caminho, sem negar a igreja, mas Jesus Cristo é a porta de entrada, Jesus Cristo é o perfume das mulheres, sabe? Elas foram levar o perfume, mas elas saíram de lá perfumadas, porque a pedra estava removida e elas ficaram perfumadas. O perfume que elas levaram nem serviu, porque já não estava mais lá, mas elas que voltaram com o perfume de Jesus. Então eu acredito muito nisso, né? Depois, nós temos, se a gente olhar, por exemplo, aqui mesmo na arquidiocese que agora entra nessa aventura da construção da catedral, mas aqui nesta arquidiocese, eu estou aqui há mais de 10 anos, tenho assessorado várias comunidades nas periferias e tenho tido enorme alegria de ver experiências belíssimas aqui nessa arquidiocese. Você vai para Petrolândia, você vai para Esmeraldas, né? Você vai para Mantiqueira, lá em Venda Nova. São redes de comunidades que a gente tem que, olha, empolgam. E é isso que anima a gente no ministério, no sacerdócio. É isso que dá ânimo. Não é tanta instituição pesadona. Inclusive eu tenho um amigo que diz assim, quando você estiver muito azedo, né, que ele me conhece, ele diz assim, quando você estiver muito azedo, porque você está olhando muito para cima, pare de olhar para cima, olhe para baixo. Quando você olha para baixo, pronto, você reencontra o seu chão. E é aí que eu me encontro. Então, quando eu estou muito azedo, eu vou lá para Petrolândia, vou lá para Esmeraldas, vou lá para a Serra da Mantiqueira. E é lá, vendo aquele povão. Eu moro na Cabana, pertinho da favela da Cabana. Né? E é ali que eu me alimento. Com a fé simples daquele povo, né? A gente entrando na favela, tem dia que o pessoal diz assim, agora o senhor não entra, não, espera um pouquinho, deixa o tiroteio acabar, o senhor entra. Né? Mas eu chego lá para celebrar, depois do tiroteio, está o povo lá, cantando, sabe? O Senhor é meu pastor, nada me há de faltar, no meio daquelas balas. Né? E é isso que anima a gente, é isso que faz a igreja. Então são as pequenas comunidades, são a fé desse povo muito simples. Eu tenho uma paróquia, que eu sou vigário,
há 10 anos, no município de Conceição do Mato Dentro, que eu passei agora a Semana Santa lá. 30 quilômetros para frente da cidade, da sede do município. É uma pequena paróquia na roça. Se você visse a Semana Santa, com tudo de tradicional, porque o Vaticano II não chegou bem lá, viu? O Vaticano II passou meio longe, não chegou lá ainda não. Mas se você visse aquele povo, aquela fé incrível, sabe? É isso que sustenta a gente. Então eu sinto muito, vocês podem ficar bravos comigo, podem ter reação meio nervosa comigo, não tem problema, eu estou acostumado a levar pancada. Eu não tenho esperança na hierarquia, não tenho esperança no Papa. A minha fé não passa por aí. A minha fé passa pelo povo simples, que amassa o barro, que vai lá depois de um tiroteio para a missa, que celebra, que reza, que canta e que tem fé. A minha fé passa por aí. Tá? Olhando, seja para o Papa ou seja para a conjuntura da Igreja, eu acho que nós temos duas atitudes um pouquinho diferentes, mas depois temos que encontrar uma síntese. Quando assumimos uma postura analítica, isso aí a gente quer analisar, há um esforço de objetividade. E no segundo momento, tenho a impressão que é importante que venha uma atitude fundamental de fé e de esperança. Não em contradição, mas, diria, uma espécie de supra-assunção. Você assume aquilo e eleva. Quando nós ficamos só no nível analítico, de fato, muitas vezes podemos perder a esperança. Mas eu acho que essa análise não é completa. Esse é o problema. Se eu não chego ao nível da fé e da esperança, eu não chego à realidade. A esperança e a caridade são a última constituição da própria realidade. Só que ela não é atingível pelos instrumentais analíticos da sociologia que nós usamos. E falar, por exemplo, do núncio, nunciatura. Tudo bem. Se eu olho com os olhos analíticos, realmente eu concordo muito com ele. Que, aliás, é uma piadazinha muito interessante de Dom Helder, vocês devem conhecer talvez, que Dom Helder era muito amigo de Paulo VI, quando os dois ainda eram jovens. Paulo VI ainda nem era bispo, era monsenhor, mas não era bispo, e Dom Helder era bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Inclusive, o Paulo VI, naquela época, Montini, né, beijava o anel do Dom Helder. Então, depois que Paulo VI ficou Papa, Dom Helder pediu uma audiência e foi conversar e disse para Dom Helder disse a Paulo VI que ele convocasse todos os núncios, reunisse lá na Basílica, agradecesse, desse uma bênção maravilhosa e dispensasse a todos. E aí o Papa riu, etc. Né? Mas para dizer um pouco o que o Manuel disse. Agora, se eu fico nesse nível, realmente pode perder e ficar desanimado. Mas o que segura a nossa fé, e ele falou muito bem, é a figura de Jesus. Eu ainda diria um passo à frente, a figura do Jesus que nos envia o Espírito Santo. Então, esse Jesus que nos envia o Espírito é que vai nos dar esperança e coragem para poder, apesar de, às vezes, nas análises sermos até rigorosos e, às vezes, até parece pessimista, que não é a mesma coisa, eu acho que pessimista nunca pessimista, analítico sim, mas nunca pessimista. Por quê? Porque o pessimismo seria um pouco contra a presença do Espírito. O Espírito Santo não pode ser pessimista, é uma pessoa divina. Então ele só pode me dar entusiasmo e alegria e coragem. Então, nesse sentido. Agora, por outro lado, eu não posso ser ingênuo. Isso é uma questão dialética. E fechar os olhos e entrar numa espécie de espiritualismo vazio. Então, conjugar essas duas coisas, que é o mais difícil. Quando eu era estudante, um colega meu, alemão, por ser um dos grandes amigos da vida, me deu um conselho. O colega me deu um conselho que eu sigo até hoje. Ser crítico, porém amando. Ser crítico, porém amando. Quer dizer, na crítica é o amor e não a crítica pela crítica. A crítica só tem sentido se ela é um meio, uma mediação para que o amor seja melhor. Porque um amor ingênuo, um amor bobo,
não é bem amor. Amor precisa ser um amor operoso, etc. Como Jesus mesmo foi. Criticou o templo, criticou o sacerdócio, etc., daquela época, criticou os fariseus, e apesar disso era Jesus. Então, nesse sentido, essas nossas reflexões, elas sempre são incompletas se não afirmarmos com toda a coragem a esperança. E eu gosto muito da definição que MacDonald dá de esperança. Esperar é crer no amor. Guarda essa definição que eu achei linda. Esperar é crer no amor. Eu só posso esperar se eu acredito que existe um amor maior no qual eu me apoio. Aí eu posso esperar. E claro, aqui só pode ser o amor da presença de Deus. Agora, olhando com os nossos olhos analíticos, o que eu percebo é que realmente, já repeti um pouquinho, vou repetir de novo, há um deslocamento muito grande dentro da igreja para o Oriente. Segundo, e sobre secularização eu faria uma distinção, que eu acho que pode ser útil. O que aconteceu não é uma perda da dimensão religiosa. Houve também, mas não é isso o mais importante. O que eu tenho impressão, o que se perdeu é a força normativa da religião institucional e se difundiu muito mais uma religiosidade, portanto, uma religiosidade difusa. Essa cresceu. Então, essa religiosidade difusa, ela é secularização. Por que ela é? Porque o poder eclesiástico não domina mais isso. Até se falava do pentecostalismo. Exatamente. As igrejas pentecostais crescem, não é porque o pastor não, porque elas vão mudando, as pessoas mudam de pastor cada dia. Então o pastor também parece que tem poder, mas não tem não. O que as pessoas querem é a experiência religiosa. Agora, para nós é pouco. Aí eu quero pegar uma ideia do Manuel. Aí eu volto de novo a insistir na pessoa do Jesus histórico. E se é um livro que eu posso aconselhar a vocês, é o Pagoda, Aproximação Histórica. Considero um livro realmente maravilhoso nesse momento que nós estamos vivendo. Quer dizer, a pessoa histórica de Jesus lida a partir da experiência espiritual, né, do retiro que você fez, né, essas é o que vai nos dar possibilidade de realmente acreditar nessa igreja. Não enquanto ela é instituição, mas enquanto ela é uma mediação dessa presença e continuação histórica de Jesus. Há uma reflexão de um sociólogo alemão, que é Weber, que pode nos ajudar. Ele joga com a palavra instituição e carisma. E eu vou fazer uma espécie de transposição reflexiva, não bem ele, mas agora olhando para a igreja. Então, a igreja, enquanto é a experiência de Jesus, ela é carisma. E o carisma, se não tem uma instituição, ele morre. E uma instituição que é muito institucionalizada, ela mata o carisma. O grande problema é articular as duas coisas. Uma instituição que favoreça o carisma e um carisma que anima a instituição. Agora, isso só é possível se nós, que recebemos o carisma pelo Espírito, estejamos dentro da instituição, não saiamos e a tornemos viva. Eu acho que toca muito mais, eu acredito muito mais nisso, concordo também com o Manuel, eu acredito muito mais na nossa vivência cristã. E aí você falou dos filhos. Para mim, o futuro eu vejo muito, por exemplo, uma celebração familiar. Você com seus filhos, etc. Quer dizer, que a gente passe para eles a experiência de Jesus, não a prescrição institucional. A prescrição institucional só tem sentido se ela encontra uma experiência por trás. Agora, se nós conseguirmos passar, eu já tive situações lindíssimas, né, como em famílias, em que o pai, a mãe, os filhos, que não vão à igreja, mas são capazes, no momento, de fazer uma experiência profunda espiritual. Porque se criou um lugar, um espaço, em que aquela experiência se manifesta visivelmente. Porque uma experiência espiritual, eu e Deus só, não existe. Isso aí eu acho que eu engodo para si e para Deus, coitadinho de Deus. Entende? Toda a experiência de Deus é mediada. Nós somos na mediação. Precisamos de linguagem, precisamos de estrutura, precisamos de outras presenças, outras pessoas. Então, uma religião individualizada ela é a morte. Uma experiência religiosa individualizada é a morte. Inclusive, os místicos, os grandes místicos, eram pessoas comunitárias.
E aqueles que começaram a ler em livros, depois foram tão tentados que depois foram criar comunidade, para que o capítulo vencesse. Então nesse sentido, essa experiência comunitária é que vai permitir que a fé da instituição continue. Portanto, não negar a instituição, mas também não esquecer a importância dessa experiência do seguimento de Jesus em comunidades pequenas ou maiores, conforme as possibilidades históricas que nós tivemos.